Dando início a mais um programa Contrato Social Podcast e hoje com um convidado super especial, Abraão Mafra, que atua na gestão pública cultural desde 2001 e é atualmente o diretor-geral da Fundação Teatro Municipal de São Paulo, responsável por alguns dos principais equipamentos e corpos artísticos da capital paulista. Abraão, seja muito bem-vindo ao nosso programa Contrato Social. Ô Thomas, obrigado pelo convite, uma honra fazer parte aqui do Contrato Social Podcast e também queria agradecer, né, ao público internauta que está nos assistindo e acho que a gente vai poder bater um papo, falar um pouco de gestão, um pouco de contrato, um pouco de cultura, um pouco de tudo. Abraão, conte um pouquinho da sua trajetória, da sua formação. Eu sei que você teve uma passagem no Rio de Janeiro, depois veio para São Paulo. Eu queria que você contasse toda a sua trajetória e os seus perrengues também na vida. Olha, minha trajetória é assim, eu sou um jovem da freguesia do Oslo, no norte de São Paulo, e sempre tive uma adolescência assim, bem legal, bem bacana, e ao mesmo tempo me preocupava sempre em estudar, né? Até brinco com meu filho, né? Eu soube fazer travessura, mas ao mesmo tempo soube me dedicar aos estudos, né? Estudei escola pública, e aí pude ingressar numa universidade, claro, com o apoio da minha família, e me formei em Direito, né? Só que eu nunca imaginaria conciliar a carreira jurídica, né, com a cultura. E nessa história aí já faz mais de 20 anos que a gente está conciliando, seja tanto através de uma organização social ou trabalhando diretamente com a gestão pública, né? Então essa é a minha carreira, né? E minha história começou no MIS, no Museu da Imagem do Som. Olha só. Eu fui estagiário lá, entrei aos 15 anos no MIS e fiquei lá até quando eu concluí a faculdade, quando eu me tornei, cuidei do departamento jurídico do MIS, acabei me tornando também membro do conselho de administração do MIS, aos 27 anos de idade. Então você fez uma carreira dentro do MIS também. Eu fiz uma carreira dentro do MIS, né? Que nem eu falei. Acho que isso é raro hoje em dia, né, Thomas? Você entrar numa empresa como estagiário e sair de lá cuidando do departamento. Mas eu consegui fazer isso, né, no Museu da Imagem do Som. E acompanhei também todo o processo ali, desde quando o MIS era apenas um equipamento cultural ligado a um departamento da Secretaria de Estado da Cultura e até o mesmo tempo até o período que ele passa a integrar uma organização social. Ou seja, a organização social gerenciar aquele equipamento cultural sendo uma prestadora de serviço da Secretaria de Cultura. E aí eu pude ver todo o contraste, né? A questão até mesmo da burocracia, a questão de você desburocratizar também os processos. Dentro da cultura? Dentro da cultura. Então eu acompanhei todo esse rito, né? Na verdade, fiquei lá dos 15 até os 27 anos de idade. Então, todo esse período eu pude vivenciar a transformação da cultura, a transformação de um equipamento cultural, né? E aí depois disso, Abraão, depois do MIS, você foi para onde, na sequência? Então, aí uma curiosidade, né? Eu falei assim, eu jamais imaginaria conciliar minha carreira jurídica com a cultura. E aí eu estava no MIS, cuidando do departamento jurídico, sendo membro do conselho de administração, e aí em 2011 eu recebi o convite do então secretário de Cultura, André Matarazzo, e fui integrar a gestão de contratos da Secretaria de Estado da Cultura. Nossa. Só que aí você fala assim, vou chegar na Secretaria de Cultura, com o departamento cuidando da parte jurídica, a parte de contratos, só que eu fui cuidar justamente da gestão de contratos dos programas de formação cultural. E é ali que eu me apaixonei para a área de formação. A gente fala muito a questão da formação na área do esporte, na área da educação, mas a formação na cultura também, você transforma indivíduos. Então quando eu entrei na Secretaria de Estado da Cultura, eu fui cuidar do programa Fábricas de Cultura. Que é super famosão esse programa, né? Fábrica de Cultura. Não, é assim, um programa que ele criou em 2000, foi criado em 2004, mas o primeiro centro Fábricas de Cultura ele foi inaugurado em 2011. E eu cheguei bem no momento da inauguração do primeiro CFC. Que legal. E aí as pessoas perguntam, mas por que demorou tanto tempo para implantar? Imagina só, o programa Fábrica de Cultura ele foi criado de acordo com os bairros que tinham alto índice de vulnerabilidade juvenil.
Então teve que mapear na cidade de São Paulo os bairros que possuíam esse IVJ alto. E aí o primeiro, se eu não me engano, foi inaugurado, foi acho que no não, foi na Vila Curuçá, se eu não me engano, ou no Sapopema, que foi inaugurado o primeiro CFC. E isso em 2011. E aí imagina só, tem todo um trabalho de articulação local que é feito para você fazer a implantação. Sim. Então por isso que demorou tanto tempo para ter essa inauguração do primeiro CFC. Depois que inaugurou o primeiro CFC, eu acompanhei a inauguração dos outros 11 Centro Fábricas de Cultura. Isso tudo na cidade de São Paulo? Tudo isso na cidade de São Paulo. Depois que eu saí da Secretaria de Cultura, que foi em 2015, aí implantou-se, né, a Fábrica de Cultura 4.0, que foi em São Bernardo do Campo, e foi acho que o primeiro centro fábrica de cultura que foi feito fora da cidade de São Paulo. Mas é um projeto que realmente transforma indivíduos. E quando eu falo a questão da formação cultural, que eu me apaixonei pela formação cultural, que é isso, é o poder de transformação. O programa Fábrica de Cultura, Thomas, só para você ter uma noção, em 2011, eu lembro que eu fui visitar o Centro Fábrica de Cultura do Itaim Paulista, tá? Extremo leste da cidade de São Paulo. Sim. E aí eu vi um menino tocando um violino. Eu falei, nossa, você toca tão bem o violino, né? Ele falou, obrigado e tal. Eu falei, quanto tempo você está tocando? Ele falou, 2 meses. Eu falei, 2 meses você já está tocando desse jeito? Então, ou seja, é um mecanismo que você pode transformar a vida de uma pessoa. Aí você chegar para uma menina lá no Centro Fábrica de Cultura e ela tá lá tendo aula de balé, de street dance. Uhum. Só que ao mesmo tempo que eu cuidei do programa Fábrica de Cultura, nesses 5 anos que eu fiquei na Secretaria de Estado da Cultura, eu pude cuidar de outros projetos de formação cultural. Então eu cuidei da São Paulo Escola de Teatro, das oficinas culturais, dos guris, tanto interior como capital, que é um projeto muito bacana, eu gosto muito dele, que trabalha a iniciação musical, né? E coincidentemente, né, hoje eu trabalho com aprofundamento na dança e na música, e agora, desde 2004, eu comecei a implantar na Fundação Teatro Municipal a iniciação. E aí eu pude vivenciar esses projetos de formação cultural nesse período, né? E aí em 2015, final de 2015, eu recebo o convite para ir cuidar de um projeto na Prefeitura do Rio de Janeiro, precisamente também na Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro. Do Estado? Do município. Do município. E era o Teatro Municipal Serrador. Era um teatro que estava, na época, 2 anos fechado. E aí, em 2015, a Prefeitura decidiu inaugurá-lo e eu fui assumir a gestão desse equipamento cultural. E é uma curiosidade, imagina só, um teatro no meio da Cinelândia, que é o centro do Rio de Janeiro. Sim. E aí com um desafio, como trazer o público para esse espaço. Que é um lugar degradado também, não é? O Rio passou por um processo também. Não, ele melhorou. Melhorou. Eu ainda cheguei naquela fase ainda que estava final de 2015, que ia ter Olimpíadas em 2016. Uhum. Então teve algumas melhorias ali no centro. Mas até brinco, né, que a Cinelândia do Rio de Janeiro não deveria chamar Cinelândia, né? Deveria chamar Teatrolândia. Porque você tem o Teatro Municipal, você tem o Teatro Rival, tem o Teatro Riachuelo, tinha o Teatro Municipal Serrador, né, porque ele fechou depois de um tempo. Mas cuidar, você implantar um projeto e consolidar ele é muito difícil. Então imagina só, no primeiro mês de programação ali do Teatro Municipal Serrador, o público lá embaixo, assim, não tinha interesse. Porque assim, as pessoas despertavam uma curiosidade que o equipamento que existia ali estava fechado e reabriu. Mas como que o público carioca se interessa por uma programação cultural? Uhum. Sendo que a gente tem um rival ali no Rio de Janeiro, que é a praia. Sim. Você tem um rival ali que é a vida boêmia do Rio de Janeiro, que é muito bonita, né? Assim, não tem o que discutir. O Rio de Janeiro é uma cidade linda. Mas como é que você faz com que a pessoa saia da casa dela e vá para o centro do Rio de Janeiro para assistir um espetáculo? E aí eu fiquei mapeando o primeiro mês. Eu percebi que as pessoas que trabalham no centro do Rio de Janeiro, elas não moram no centro do Rio de Janeiro. Elas vêm tipo da Baixada Fluminense, elas vêm de Niterói, elas vêm da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E aí eu falei, primeiro mês, assim, o público assim, a desejar e nada. E aí eu comecei a perceber que as pessoas saíam por volta de umas 17h30 do trabalho. Só que elas levavam mais ou menos umas 2 horas no trânsito para voltar para casa.
Então tinha um gap de tempo. Eu falei assim, e o Rio de Janeiro tem uma questão geográfica também, para você, não é que nem São Paulo, por exemplo, se você quer acessar determinada rodovia, você tem alças de acesso que você pode conseguir acessar uma rodovia, acessar uma determinada avenida. Por exemplo, para você ir para Niterói, no Rio de Janeiro, quem está trabalhando no centro, você tem que pegar a barca ou a ponte Rio-Niterói. Só que a pessoa ficava 2 horas no trânsito. Eu falei, peraí. Aí eu tive a ideia de criar um horário das 19 horas. Ou seja, o que a pessoa fazia? Ela, ao invés de ficar 2 horas no trânsito, ela ia para o Teatro Serrador, assistia um espetáculo de 1 hora, 1h30 no máximo, e depois ela ia para casa dela sem trânsito. Baixava o trânsito, né? Baixava o trânsito, ia tranquilo. Então, o que eu fiz? Aproveitar o público. E eu fazendo, justamente adotando esse mecanismo, nós conseguimos chegar à marca de 120 mil pessoas por ano naquele teatro, no centro do Rio de Janeiro. E outra coisa interessante também, mapear o que a população quer ver naquele local. Então eu percebi que o Rio de Janeiro tinha uma carência de musicais. Eu conheci uma galera de um projeto chamado Seften. Eles trabalhavam formando, né, cantores para musicais. Só que eles não tinham espaço para se apresentar. Eu falei, opa, vamos unir o útil ao agradável. Pego essa galera, trago o Teatro Municipal Serrador. Percebi que também que ali, ao mesmo tempo que você oferta isso para as pessoas, de dar um espaço para elas utilizarem, você vê que você acaba trazendo o público ali, não a sua família, mas o público amigo, o público que despertar a curiosidade. E ao mesmo tempo eu descobri também que o Seften, eles também tinham as licenças da Disney, dos musicais da Disney. E aí o que eles acabavam fazendo? Eles traziam um musical mesmo da Disney, mas não é aquele musical tipo de um teatro de shopping. Mas é um musical assim consolidado, sabe? Com uma curadoria, a questão da parte de cenografia. Era algo assim surreal. Parecia que realmente você estava na Disney e ia assistindo um musical da Disney. Que legal, bro. E aí o que eu acordei com o pessoal da Seften? A cada 3 meses eu quero um musical ali naquele espaço. Então eu lotava a programação. Outra coisa também que era interessante na programação de um equipamento como o Teatro Municipal Serrador, questão de monólogos. Então eu conversei um dia com o Júlio Adrião, tinha um monólogo que era Descoberta das Américas. Estava na 12ª edição quando eu conheci ele. Eu falei, vou colocar esse cara em cartaz aqui. Na 12ª edição o pessoal já deve ter assistido, né? Sim. Lotava as sessões. Lotava as sessões. É algo diferente, né? O monólogo. E aí, o que aconteceu? Isso foi em 2016. Em 2018 eu recebo também o convite para cuidar da Arena Carioca Fernando Torres. Também no Rio? Também no Rio de Janeiro. Só que aí acontece, eu saio do centro do Rio de Janeiro e vou para a zona norte do Rio de Janeiro. E a Arena Carioca Fernando Torres é o equipamento cultural da Prefeitura do Rio de Janeiro, que ela está localizada no Parque de Madureira. O Parque de Madureira é um dos maiores parques do Rio de Janeiro. Ele tem 13,2 quilômetros de extensão. Corta 5 bairros esse parque. E aí, o primeiro mês também, mapeando, e eu notei que o equipamento vazio. É uma arena que tinha capacidade para 600 pessoas. E a área externa dela, mais de 2.000 pessoas. Só que quando eu assumi, eu falei, nossa, mas as pessoas não vêm para a arena, como é que eu vou criar uma programação nesse espaço? E eu observei que no entorno do parque tinha grupos ensaiando, grupos dançando, grupos se apresentando. Eu falei, tá errado isso. Por que eles não apresentam na arena um equipamento desse aqui com ar-condicionado, com arquibancada móvel, que você pode montar a configuração de acordo com o seu evento? Por que essas pessoas não estão aqui? Aí um belo dia, andando pelo parque ali, eu encontrei um grupo, que é o Wakanda, e o nome é Wakanda em Madureira. E essa galera é um coletivo que ficava ensaiando ali no parque. Eu conversei, chamei o representante deles, o Jonathan. Falei, Jonathan, por que vocês não estão ensaiando ali na arena? Não, porque os antigos gestores não... Aliás, por antigos gestores não, na verdade ele falou assim, os gestores daí não deixam a gente ensaiar. Falei, prazer, eu sou um novo gestor. Segunda-feira vem conversar comigo, isso era numa sexta-feira, eu tinha que voltar para São Paulo. Falei assim, segunda-feira você vem conversar comigo, que eu quero que a partir de segunda vocês comecem a ensaiar naquele espaço. E aí ele veio conversar comigo nessa segunda-feira. Eu descobri que esse projeto dele, além de ensaios, eles tinham uma roda de samba, tinha sarau, roda de conversa. E ele mostrou todo o contexto do projeto para mim.
Eu falei, nossa, o cara tem uma programação pronta. Por que eu não vou trazer esse cara para cá? E aí ele veio. E aí, Thomas, uma curiosidade. De uma curiosidade. O pessoal desses coletivos, eles não tinham experiência com gestão. E aí quando eu trouxe ele para conversar comigo, eu falei assim, olha, vamos fazer um evento seu aqui, que é uma grande roda de samba, mas ao mesmo tempo com toda essa questão de trazer os grupos locais ali para conversar, para fazer roda de conversa, outras apresentações. Só que eu quero que você assine esse contrato aqui. Aí ele brincou comigo e falou assim, pô, meu fechamento, nunca assinei contrato na minha vida. Olha só. Eu falei, é? E assim, como eu me especializei em contrato a gente peca pelo excesso para fazer um bom contrato. A gente coloca tudo ali, mesmo que a gente não vai utilizar, mas que vai nos resguardar. Eu virei e falei, Jonathan, quando vai ser seu evento? Aí ele falou para mim, dia 29. Eu falei, tá. Dia 28 eu vou cancelar o seu evento. Que garantia que você tem que seu evento vai ser realizado dia 29? Ô, meu fechamento, onde é que eu assino? Aí ele assinou com o primeiro contrato da vida dele. Passou o segundo mês, que a gente sempre fazia contrato mensal, né? Ele veio lá na fundação. E aí ele chegou de terno. Falei, Jonathan, por que você está de terno? Não, meu fechamento. Depois que você assinou um contrato comigo, agora todos os contratos eu vou assinar de terno. Isso aqui é um evento. Pode tirar uma foto aqui para mim e tudo mais. E aí você vai ensinando aquele grupo a trabalhar com gestão, né? E o que Abraão, para você, como toda essa sua trajetória, eu sei que eu estive no Paço das Artes recentemente, e você fez uma grande mudança, uma modernização também naquele equipamento público. Qual que foi os seus desafios? Uma coisa é no Rio, uma coisa em São Paulo. O que você viu de similaridades e de grandes diferenças nesses dois pontos? Olha, Thomas, acho que o maior desafio é você chegar num lugar e consolidar o seu projeto. E eu acho que para você fazer todo esse processo, você tem que conversar, você tem que se articular. Até com relação ainda à Arena Carioca Fernando Torres, esse processo de você trazer as pessoas para dentro ali, não é simplesmente você abrir as portas, mas também você dialogar com as pessoas e conversar com elas e ver o que elas esperam que tenha naquele espaço. E eu falo que essa experiência no Rio de Janeiro, apesar de eu ter levado a minha experiência para lá, de gestão e tudo mais, mas acho que eu tive uma experiência ali que hoje eu aplico na fundação, que é justamente você abrir as portas daquele equipamento, seja na periferia, seja no centro da cidade. Acho que o maior desafio mesmo é você dialogar com as pessoas e consolidar esse projeto. E quando eu cheguei na fundação, isso foi em 2022, eu entrei como diretor de produção executiva. Até então, eu cuidava só da parte de eventos da Fundação Teatro Municipal. E aí eu notei que o público de sessões não onerosas na Fundação Teatro Municipal era 15 mil pessoas em 2022. Eu falei, mas 15 mil pessoas, se a gente dividir, vai dar por ano aí 1.000 e pouquinho, né? Falei, estranho, né? Poucas pessoas frequentarem um equipamento cultural, que é da Prefeitura de São Paulo, que é gratuito. Tem alguma coisa errada nisso. E em 2023 eu assumi a diretoria geral da Fundação. Né? E eu falei, eu vou dialogar com o entorno. Primeira coisa que eu fiz, fui lá na Galeria do Rock, fui no Mercadão conversar com o Aldo, fui no Centro Cultural Banco do Brasil, fui até no Shop Light conversar com os representantes lá. E falei, olha, estou aqui, estou de portas abertas, mas aí depois eu fui verificando que a Fundação Teatro Municipal ela criou uma barreira, até mesmo com as outras secretarias da Prefeitura da cidade de São Paulo. Parece uma coisa assim, elitizada, né? O Teatro Municipal. E assim, as pessoas falavam assim, poxa, parava na frente do Teatro Municipal, isso aqui não é para mim, isso aqui é para rico. E eu falei, eu vou inverter essa história. Eu vou fazer desse equipamento cultural um equipamento democrático, um equipamento acessível. E aí em 2023, quando eu assumi a diretoria geral, que eu fui dialogar com o entorno, eu abri as portas do Teatro Municipal. E de 2023 para cá, nós atendemos todas as secretarias da Prefeitura.
seja na área da saúde, seja na área da educação, seja na área de gestão, seja a fazenda, seja a procuradoria. Agora, se não me engano, em outubro, nós vamos fazer comemorar os 40 anos da Procuradoria Geral do município, no palco do Teatro Municipal. Bacana. Pelo terceiro ano consecutivo, nós entregamos as carteiras da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção de Santo Amaro, no palco do Teatro Municipal. E sabe o que é interessante de tudo isso, Thomas? É que as pessoas daqui 5, 10, 15 anos, quando participam de um determinado evento, ela vai lembrar: meu evento foi lá no palco do Teatro Municipal. Você eterniza aqueles momentos. E Abrão, conte um pouquinho pra gente, porque eu visitei o Paço Praça das Artes, e eu vi o equipamento público da cidade de São Paulo, que é de primeiro mundo, né? Você tem ali o prédio inteiro, você tem aquela parte da cobertura com uma piscina, você vê um salão totalmente tecnológico. Eu queria que você falasse um pouquinho desse equipamento, porque assim, tem muitos paulistanos que não conhecem. Eu acho que tinha que falar mais, trazer isso para o nosso público que tem um super interesse em música. É que assim, Thomas, quando eu cheguei na fundação, a Fundação Teatro Municipal, as pessoas achavam que era só o Teatro Municipal. E ao mesmo tempo que eu falei de dialogar com o entorno, é também fazer com que as pessoas venham para o equipamento cultural e saiba que ele existe. E aí eu comecei a fazer isso desde 2023. E imagina só, você tem hoje lá no Complexo Teatro Municipal, além do teatro, a Praça das Artes, que você teve a possibilidade de conhecer. A Praça das Artes hoje, o que ela é? Você tem a Sala do Conservatório, que é uma sala de 1896. Ela é mais antiga que o Teatro Municipal e é onde Mário de Andrade deu aula. Olha só. Uma história, hein? Através dessa sala criou-se o Complexo Praça das Artes. Então imagina só, hoje nós temos naquele espaço 2 escolas. A Escola de Dança, que completou 86 anos agora, dia 2 de maio. A Escola de Música, que completou 57 anos. E juntas nós temos mais de 2.000 alunos que ficam de 9 a 12 anos conosco. Então nós temos todo o ciclo formativo, mas ele é o aprofundamento, não é a iniciação. Eu brinco que eu falo que o aluno que entra na fundação porque ele é bom. Ele passa por um processo seletivo. No caso da escola de dança, o aluno pode entrar a partir dos 8 anos de idade. No caso da escola de música, a partir dos 9 anos de idade. Só que quando eu cheguei na fundação, eu vi que do lado do prédio de formação, da área de formação, que tem as 2 escolas, nós tínhamos um prédio, que é o prédio dos corpos artísticos, e é um prédio que estava inacabado. E uma coisa, Thomas, que eu sempre fiz na minha vida, e isso ensino para os meus filhos, é assim: evitem o que dá repercussão. Eu falei, poxa, eu assumi a diretoria geral agora, eu vou fazer da Fundação Teatro Municipal um espaço que não tenha repercussões. E aí eu vi esse prédio. Aí eu fui descobrir que a fundação estava tendo alguns problemas com a SP Obras na época. Eu falei, gente, convoquei todo mundo para uma reunião. Eu falei, vamos terminar esse prédio. É inadmissível estar aqui todos os dias, esse prédio está inacabado. E aí, Thomas, 23 de janeiro de 2023, eu assinei a ordem de retomada das obras. 25 de janeiro de 2024, menos de um ano. Nós entregamos aquele prédio que você pôde vivenciar, de 10.000 metros quadrados, totalmente estruturado para os 6 corpos artísticos que integram a Fundação Teatro Municipal, que é a Orquestra Sinfônica Municipal, Balé da Cidade, Coro Lírico, Coral Paulistano, Quarteto de Cordas e a Orquestra Experimental de Repertório, que tem 86 alunos bolsistas. No térreo, nós temos uma sala que ela tem as mesmas medidas do palco do Teatro Municipal. É uma sala climatizada, ela tem as varas cênicas automatizadas e permite que os corpos artísticos ensaiem nesse local e depois vai para o Teatro Municipal para fazer o ensaio geral e a apresentação ao público. No último andar, não sei se você pôde... Sim. Você viu que nós temos uma piscina. As pessoas perguntam, mas por que é uma piscina? A piscina serve para fazer o fortalecimento dos bailarinos do Balé da Cidade, pré e pós-temporada. Nós temos uma sala de ensaio também ao lado dessa piscina, que permite que o Balé da Cidade de São Paulo ensaie na sua integralidade. Uma sala com ar-condicionado, com piso de linóleo. Para quem não sabe, o piso de linóleo
ela se faz necessária em todas as apresentações que envolvem dança clássica, neoclássica e até mesmo contemporânea, para justamente que o bailarino não tenha uma lesão. Ao momento ali que a sapatilha consegue deslizar tranquilamente. E no terceiro andar, nós temos 2 salas, que assim, são as salas do coral paulistano e do coro lírico. Permite que os 2 coros ensaiam ao mesmo tempo, sem atrapalhar, por causa do isolamento acústico. Entendi. Fora outras salas de ensaio e tudo mais. Mas o que é interessante desse projeto, que hoje, graças à Prefeitura da cidade de São Paulo, graças à gestão do prefeito Ricardo Nunes, hoje nós temos 2 espaços, formação e difusão lado a lado. E os alunos também podem utilizar esse espaço quando não está sendo utilizado pelos artistas da Fundação Teatro Municipal. Uhum. Por exemplo, a escola de dança já precisou utilizar a sala do balé da cidade. A própria orquestra experimental, que é uma orquestra que nós temos de formação, ela ensaia nesse espaço. Mas as os recitais dos alunos da escola de música são realizados nesse mesmo espaço. Legal. E, Abrão, como é que você, a sua análise desses grupos artísticos internacionais que vão até o Teatro Municipal, como é que você vê esse intercâmbio cultural? Esse intercâmbio, eu falo que é o intercâmbio internacional cultural, né? Acho que a troca de experiências, Thomas, ela é essencial na área de formação e principalmente na área de difusão. No ano passado nós tivemos a oportunidade de receber no palco do Teatro Municipal a Orquestra da Ópera Nacional da China. Sim, que foi um orgulho para a gente, uma honra receber. Mas por que a importância de receber um grupo como esse? Justamente para que os nossos alunos, os nossos artistas possam vivenciar a cultura, a troca até da experiência na área musical, né? E a gente tem feito isso desde 2023, viu, Thomas? Recebendo outras instituições, recebendo, né, grupos de outros países para que possa estar no palco do Teatro Municipal. E aí uma curiosidade, no ano passado, depois de início de uma parceria que foi realizada em 2024, nós firmamos um projeto com o Teatro Colón, na Argentina. E no ano passado, precisamente no mês de setembro, nós tivemos a possibilidade de levar 3 alunos, 2 da Orquestra Experimental de Repertório e 1 da Escola de Música, para ficar numa residência artística de 15 dias em Buenos Aires. E no dia 13 de setembro, eles tocaram com a Orquestra Acadêmica do Teatro Colón para mais de 3.000 pessoas. E sabe o que é importante de tudo isso? É que esses alunos vão ter no currículo deles essa experiência. E cada vez que a gente traz um corpo artístico, um grupo de outro país, é justamente para que esses alunos também possam colocar no currículo deles que, olha, eu toquei com a Orquestra da Ópera Nacional da China, eu toquei no Teatro Colón, eu dancei no Teatro Colón, eu dancei num outro teatro. E a gente vem fortalecendo essas parcerias, né, com essas instituições, através de consulados, através das instituições de outros países, para que eles possam ter essa vivência. Abrão, a gente tem aqui no nosso primeiro bloco, mas você vai responder no nosso segundo bloco, é a indicação de um livro, de um documentário, de um filme. Mas eu vou pedir para que a nossa produção solte a vinheta. Retornando ao nosso programa Contrato Social hoje com o Abrão. Abrão, você poderia indicar aqui um livro, um documentário, um filme para os nossos telespectadores? Olha, um livro... Eu posso indicar 2? Sim. Eu indico a Bíblia, que eu falo que ela é uma base para mim, mas acho que para muitas pessoas, acho que a religião para mim é tudo. E um livro, Thomas, acho que você deve também ter lido esse livro, principalmente na graduação, no curso de Direito, que é um livro que eu sempre cito como referência até para os estagiários de Direito que passaram pela minha vida ali, passam pela Fundação Teatro Municipal, que é o caso dos exploradores de cavernas. Sim, de Long famoso, né? Tem um livro verde, assim, E aí ele conta toda uma história, né, da questão de sobrevivência mesmo, né? Mas até que ponto a sobrevivência pode se tornar também uma penalidade, né? E é um livro bem legal. Acho que os estudantes de Direito têm que ler esse livro, é um clássico. E com relação ao documentário, eu assisti há uns 5 anos atrás esse documentário, que também é relacionado à vida de 3 pessoas, que chama Dançando com o Diabo.
mas conta a história de um policial militar no Rio de Janeiro, a história de um traficante e a história de um ex-traficante que se tornou pastor. E aí todos eles convivendo ao mesmo tempo, seja enfrentando o crime, seja também tirando as pessoas do crime. Então acho que é um documentário bem interessante para ser assistido, porque você conta a vida de 3 pessoas ali, de 3 situações diferentes ali. E Abraão, assim, analisando a sua vocação, toda a sua formação, você se coloca hoje como um gestor, um educador, um administrador ou um agente de transformação? Hoje eu me enquadro como um gestor, porque o gestor você acaba tendo a vivência com a educação, com a parte administrativa, com a parte jurídica, com a parte financeira, com a parte de articulação. É uma curiosidade, Thomas, até cito como exemplo a Fundação Teatro Municipal. Abraão, você toca algum instrumento? Não. Abraão, você dança? Também não. Mas os meus antecessores ali na fundação ou era da música ou era da dança. Quando vinha um da música, olhava só a música, esquecia a dança. Quando via a dança, só olhava para a dança e esquecia a música. Eu olho todo. E olhando o todo, Thomas, eu pude já falar um pouquinho desse projeto que nos orgulha muito, que é a Fundação Teatro Municipal Expandido. E como seria essa expansão do Teatro Municipal? Essa expansão, Thomas, surgiu justamente de fazer muito pela Fundação Teatro Municipal. Então, assim, concluir um prédio de 10 mil metros quadrados, dar reajuste de 25% para os professores depois de 10 anos, comprar o uniforme dos alunos, porque eu achava inadmissível os pais arcarem com os custos dos uniformes dos alunos, ter que comprar o uniforme dos alunos, sendo que a gente é um equipamento da prefeitura, a gente fomenta o curso e ao mesmo tempo você tem a obrigação de também subsidiar o ensaio de um aluno. Hoje os alunos recebem uma sapatilha de ponta que custa R$350. Ela é feita sob medida para cada aluno e só dura 4 meses. Imagina o custo que o pai tinha por ano com sapatilhas, fora meia calça, colã e tudo mais. Você comprar R$700 mil de instrumentos para os alunos da escola de música e restaurar os instrumentos que são raros. E aí você chega na questão dos indicadores de público. Que nem eu falei, era 15 mil em 2022, a gente levou para 150 mil pessoas em 2023, 207 mil pessoas em 2024 e mais de 225 mil pessoas em 2025 que frequentaram o Complexo Teatro Municipal gratuitamente. Só que faltava fazer algo a mais. E aí em 2024 a gente criou um projeto chamado Fundação Teatro Municipal Expandida. Esse projeto iniciou-se lá no Céu Três Pontes, através de uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação. O Céu Três Pontes, para quem não conhece, fica no Jardim Pantanal, extremo leste da cidade de São Paulo. E nós temos lá, hoje, 160 alunos custeados pela Fundação Teatro Municipal, tendo aula de violão, flauta, balé clássico e danças contemporâneas. E aí chegou 2025, Thomas, temos o polo ali da Zona Leste, criamos o polo da Fundação Teatro Municipal Expandida no Céu Parelheiros, no extremo sul da cidade de São Paulo. E fomos ousados. Abrimos com 200 vagas, com aula de violino, trompete, balé clássico e dança contemporânea. E faz 2 meses que nós inauguramos o polo da Fundação Teatro Municipal Expandida, lá no Céu Jardim Paulistano, no extremo norte da cidade de São Paulo. Abrimos com 200 vagas, hoje nós temos 200 alunos ali, tendo aula de violoncelo, flauta doce, balé clássicos e danças contemporâneas. E agora em agosto nós vamos abrir um na Zona Oeste, que vai ser no Céu Irapuru. Eu só estou escolhendo ainda qual curso que nós vamos oferecer ali. Mas o interessante desse projeto, Thomas, que você tem hoje um na Zona Norte, um na Zona Sul, um na Zona Leste e em breve na Zona Oeste. A ideia é que quando concluir da Zona Oeste, a gente volte lá para a Zona Leste em outro local para abrir mais um polo. E a ideia é que tenhamos 5, 10, 15, 20 polos da Fundação Teatro Municipal Expandida. E a outra curiosidade desse projeto, Thomas, é que quem ministra aula nesses territórios, nesses polos, são ex-alunos da Fundação Teatro Municipal. Que são os novos talentos. Eles se formam. Então, assim, só para você ter uma noção, Thomas, no Brasil formam-se mais de 60 maestros por ano. Só que você não tem 60 orquestras. Sim, e nem todos os estados têm as orquestras, né? Não, e como é que você equaliza essa conta? Então, o que a Fundação tem feito? Ela tem tido um olhar atento para a formação, não só na iniciação, não só no aprofundamento,
mas também depois que o aluno sai da Fundação Teatro Municipal. Alguns têm a oportunidade de ir para umas instituições em outros países para fazer um curso, quem sabe até alguns passam, né, por um processo seletivo integrando algum corpo artístico internacional, mas não é todos, né? Então a Fundação ela tem tido esse olhar justamente para que o jovem que sai ali da Fundação tenha uma oportunidade de emprego. Abraão, pensando nos próximos anos, qual futuro você imagina para a cultura em São Paulo? Olha, Thomas, eu falo que a cultura, eu espero que um dia ela possa estar brigando por um orçamento igual ao da educação, por um orçamento igual ao da saúde, porque ela também tem um mecanismo transformador. Mas eu acho que as pessoas têm que parar um pouquinho de militar e fazer política pública não no papel, fazer política pública com ação. Então o que eu espero daqui para frente é que a cultura ela comece a ter mais ações, ter mais gestão e sempre olhar para o equipamento público não só de você criar um projeto, mas continuar esse projeto. Faz 4 anos que nós estamos ali na Fundação fornecendo tudo isso que eu falei para vocês. Seja uma sapatilha, seja um reajuste para os professores. Você executar o orçamento 99,9%. A importância de você investir naquele projeto. Porque se você não investe e você não utiliza totalmente o recurso, chegando no ano subsequente, o orçamento vem com aquele valor que você não utilizou a menos. Sim. Entendeu? Então acho que o maior desafio da cultura é você implantar e continuar os projetos. E eu espero que as pessoas, que os gestores, pensem assim, fazer política pública com ação, não no papel. Abraão, estamos chegando já próximo ao fim do nosso programa, mas antes disso já te deixar para fazer as suas considerações finais do nosso programa Contrato Social Podcast. Bem, Thomas, acho que é uma honra, né, que eu falei, estar aqui com você. Acho que poder contar um pouco da história, da minha história, mas principalmente falar dos projetos que eu gerenciei, que isso sirva como uma referência para os novos gestores, para as pessoas que estão começando, seja com um projeto pequeno ali no seu bairro, seja com um grande projeto hoje, mas ter um olhar atento para o começo, né? Você justamente olhar a formação, olhar a difusão, caminhar com as duas lado a lado. E assim, com relação à Fundação Teatro Municipal, Thomas, eu queria fazer um merchanzinho aqui, mas aproveitar essa oportunidade para que as pessoas venham para o Teatro Municipal. Nós temos um projeto que é a visita guiada. Ela é totalmente gratuita. É só você entrar no site lá do Teatro Municipal, cadastrar e vir conhecer o Teatro Municipal. Nós temos concertos a R$12, Thomas. Olha só, nós temos acessível a todos. Óperas a R$32. Me fala qual lugar do mundo que tem um ticket médio como esse para você assistir um espetáculo, né, encantador, de qualidade e ao mesmo tempo que o jovem também possa utilizar aquele equipamento ali, né, seja a Praça das Artes, seja, né, o Teatro Municipal. Até brinco quando eu falo com as pessoas, vem no domingo também que tem o projeto Domingão Tarifa Zero. Então não precisa pagar ônibus e também você pode acessar o teatro gratuitamente. E é isso, Thomas. Acho que as pessoas frequentem o centro da cidade de São Paulo. Não só o Teatro Municipal também, como eu falei, mas também possa conhecer o centro da cidade. O centro está seguro. Tem o Smart Sampa agora. Smart Sampa. Visitamos o Smart Sampa antes de ontem. Eu vi lá nas redes sociais e acho que é uma experiência incrível. Inclusive agora o Smart Sampa está mudando. Ele está indo ali para os prédios dos Correios, próximo à Fundação Teatro Municipal, e também vai ter um espaço ali para que as pessoas possam conhecer toda a estrutura. Então, assim, frequente o centro da cidade. A gente tem o hábito de, quando vai para um outro país ou para uma outra cidade, a primeira coisa que a gente quer conhecer é o centro daquela região. E às vezes as pessoas aqui na cidade de São Paulo não vêm frequentar o centro da cidade. Então venha para o centro, venha para o Teatro Municipal, venha para os equipamentos culturais da cidade de São Paulo, Thomas. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês e aqui agradecer imensamente o Abraão pelo trabalho e pela sua participação no nosso Contrato Social Podcast. Abraão, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Thomas.